E eu recebo aqui no estúdio da telinha da TV Novo Tempo a promotora de justiça Maristela Schneider, aqui de Cachoeira do Sul. Nós vamos falar sobre esses casos de interdição das casas geriátricas e também o que faz a promotoria dela. Tudo bem, Maristela? Seja muito bem-vinda à TV Novo Tempo. Obrigada, tudo bem, Darcy? É um prazer estar aqui com vocês. Para nós também te receber, viu? Bom, Maristela, vamos começar falando sobre a tua promotoria, né? Tu está em vários casos ao mesmo tempo e a gente quer saber o que a tua promotoria faz aqui em Cachoeira do Sul. Darcy, é interessante explicar isso porque realmente as pessoas nos veem em diversos assuntos, né? A promotoria civil, que é a que eu sou titular, é uma promotoria que trata da parte toda civil, né? Nos processos judiciais, então, é família, os idosos, interdições, as ações civis públicas que envolvem patrimônio público, porque também é uma promotoria da improbidade. Então, toda a investigação de eventual ato de corrupção, ato ímprobo, também é investigado e atuado por parte da minha promotoria. A saúde pública, os idosos, os deficientes, então toda a cidadania também é atribuição da minha promotoria. Somos 4 promotores aqui em Cachoeira do Sul. Temos a doutora Débora, que trata da parte da infância e da juventude, todas as ações estão envolvendo a infância, medidas de proteção, os atos infracionais dos menores, a parte ambiental do consumidor, então também recai para a promotoria especializada. E temos 2 promotores, então, da área criminal, que é a doutora Giane e o doutor Gabriel. O doutor Gabriel faz a parte mais do júri, execução penal e crimes, dividindo também a atribuição com a doutora Giane, que faz a Maria da Penha, o juizado especial criminal, e também outros crimes, né, na divisão junto com o doutor Gabriel. Tá certo, bem abrangente no caso, bastante né? Trabalho. Pois é. Bom, a gente, infelizmente, aqui em Cachoeira do Sul, teve por um período o rótulo de depósito de gente, quando o escândalo das geriátricas aqui, da interdição das geriátricas. O Ministério Público atuou firmemente nisso e ainda atua. Há uma fiscalização constante em relação às geriátricas aqui em Cachoeira do Sul? Sim, Darcy. Esse trabalho das casas geriátricas vem sendo realizado há bastante tempo em Cachoeira do Sul por parte da Promotoria de Justiça. Diversos outros colegas já tiveram à frente, a doutora Giane começou, depois já teve outras pessoas, a doutora Marcela, o doutor João Afonso. E o que acontece? Foi sempre diagnosticado essa situação. Por que Cachoeira se tornou um depósito de gente, né? Foram abrindo instituições, casas geriátricas, vindo gente de todos os lugares do estado, até de Santa Catarina, porque aqui em Cachoeira sempre tinha um local para trazer essas pessoas, né? Nas outras cidades do interior não tinha um local adequado e se sabia que em Cachoeira do Sul tinha, então, diversas instituições que contatavam esses municípios, contatavam hospitais, até a rede daqueles locais, né? A assistência social e tudo mais. Então, essas pessoas eram trazidas para cá e largadas aqui. Então, em 2015, quando eu assumi essa promotoria, já era realizado esse trabalho, sim, mas eu tive uma dificuldade de lidar com ele sem eu viver isto. Então a gente fez um novo levantamento, paramos tudo, conheci todas as casas, fizemos diversas inspeções que a gente faz, na verdade, né? Uma obrigação do promotor é fiscalizar anualmente estas instituições em loco, mas antes disso eu precisava, antes de eu entender tudo, eu tinha que ir lá olhar. E naquele momento a gente viu que o problema é bastante grande. Qual foi o cenário que você se deparou? Eu conseguia ver que era um caso de violação de direitos humanos, mas não ao ponto de que eu constatei em loco. No momento que tu entra nessas instituições, e eu circulo muito por dentro delas, tu vê, na verdade, que tem muitas situações de abandono familiar, de negligência, algumas instituições que já foram tomadas medidas de maus tratos, de violação de direitos humanos, pouca comida, pouco cuidado, excesso de medicação. Um desleixo total. Um desleixo total, tanto que o documentário que foi feito, ele retrata um pouquinho de tudo que a gente viu e que é uma realidade. Nós fizemos realmente um diagnóstico, isso demorou, foi bastante trabalhoso, e nós constatamos que em 2015 nós tínhamos 768 pessoas, vindas de 56 municípios mais ou menos, e uma metade delas eram pessoas abaixo de 60 anos. Havia mistura também com pessoas de deficiência mental? Sim, instituições com pessoas idosas com deficientes misturado, instituições que só tinham pessoas com deficiência mental e abaixo de 60 anos. E aí naquele momento a gente começou a fazer um trabalho de chamamento das famílias para dentro da promotoria e chamamento desses municípios. Porque a nossa ideia é, como nós tínhamos 25 casas, nós fazer essa desinstitucionalização. Se iniciou um trabalho de desinste. Por quê? Essas pessoas têm que ser averiguadas no caso concreto.
né? Se a Maristela tem condições de voltar a viver na família, nós temos que restabelecer os laços familiares, por exemplo, se ela tem autonomia para viver sozinha, porque infelizmente, Darcy, muitas dessas pessoas estão ali colocadas pela família e elas estão tão restritas no sentido que elas não têm autonomia mais de decidir por si, elas estão fadadas àquilo ali. Elas não têm voz de falar, de se manifestar, o que elas falam é desvirtuado, não é aceito. Então, nós tínhamos que resgatar essa pessoa, trabalhar a individualidade dela. Por que isso? A institucionalização, ela é uma última medida. Em que casos a pessoa que é idosa, existe a casa geriátrica para aquela pessoa, né, viver. Se a família não tem condições de ficar com ela, se ela não tem condições de ficar sozinha, que se coloca em risco, ou é uma opção da pessoa idosa residir numa instituição de longa permanência, ok? Mas a família tem que estar presente. Ela tem que poder saber se aquela pessoa está bem cuidada, se ela tem autonomia, se ela tem a sua saúde sendo preservada. Em muitos casos há a negligência da família, o abandono da família. Muitos casos. E nesse momento, só que a pessoa que não tem 60 anos, que não é uma opção, a institucionalização ela não pode ter um caráter asilar. Como é que se trata a pessoa com deficiência? Bom, um momento que está em surto, que está desestabilizada na medicação, tem o Instituto da Internação Compulsória. Mas tu colocar uma pessoa a viver eternamente numa instituição porque é uma pessoa que tem deficiência, não é assim que funciona a lei. É claro que temos casos que são difíceis de lidar na família e aí tem que ser tratado e existe um local adequado para isso, que são os serviços residenciais terapêuticos ou as residências inclusivas. Né? O indivíduo não pode ficar eternamente ali, ele tem que ser tratado, estabilizado e incentivado nas suas peculiaridades para poder sair daquele local e conseguir voltar ou para a família ou residir no meio, né, em meio aberto que se fala. Para esses proprietários dessas casas geriátricas, sejam elas clandestinas, sejam elas legalizadas, qual é a punição? No momento que a vigilância vai lá, que aconteceu esse trabalho, está sendo tomada uma medida administrativa. Vigilância é um órgão de fiscalização sanitária, está fechando porque aquele local está totalmente inapropriado. Bom, fechou, há uma responsabilidade civil. Se, por exemplo, os moradores, os residentes se sentiram lesionados, alguém que sofreu ameaça, alguém que foi, a família que sentiu que aquela pessoa foi judiada, que teve daqui a pouco um empréstimo retirado em seu nome, vai tomar medidas judiciais na área civil, responsabilizando os proprietários o que é possível, mas isso é de âmbito individual. Cada pessoa lesada pode demandar, então, e pleitear essa pretensão perante o judiciário. Também existe a responsabilidade criminal disso. O que acontece? A responsabilidade criminal, me perguntam muito sobre isso. Para tu teres uma responsabilidade criminal, tu tem que delimitar um fato no espaço e no tempo. Tu tens que dizer que João foi lesionado, João foi maltratado em tal data, por tal pessoa, em tal circunstância e como aconteceu. Né? E juntar provas para isso. Justamente. Essas inspeções, elas constatam todo o ambiente, né, de negligência com o ser humano, de falta de condições de funcionamento, né? Mas diante dessas denúncias pontuais, a pessoa que procura a promotoria e diz que tal pessoa me machucou, como nós tivemos casos que pessoas apanhavam com mangueira de gás, tal pessoa teve uma negligência comigo, eu fui agredida, quebraram meu braço, isso gera uma situação pontual que vai ter uma investigação criminal. Toda instituição que pratica maus tratos, negligência com comida, falta de comida, pode ser considerado, né, também um ato criminoso, que também é investigado, mas tem que ser identificado todas as pessoas, apurado e delimitado no tempo e no espaço. Isso está sendo feito. E isso abrange também os cuidadores. Os cuidadores, porque não apenas os proprietários, né, sim, que estavam porque muitas vezes essa prática é realizada também pelos cuidadores ou Exatamente. pelos cuidadores sem o conhecimento do proprietário. Isso tudo tem que ser apurado. O caso da Perpétuo Socorro, né? Era uma instituição tão grande, que eram 100 e poucas pessoas, que a vigilância não poderia simplesmente ir lá e fechar as portas, porque nós tínhamos 100 pessoas para esvaziá-la de dentro. E aí tinha uma série de medidas que tinham que ser adotadas judiciais, né? O trancamento dos cartões, o município tinha que entrar lá para fazer, até fazer o esvaziamento, coordenar aquele local. Então, nesse caso, foi feito via ação civil pública, né? Então, pode ser feito tanto pela vigilância como via ação judicial por parte do Ministério Público. O que aconteceu com os proprietários e os cuidadores da Perpétuo Socorro? A ação visava o fechamento e esvaziamento, né, da casa. Foram devolvidos, essas pessoas foram devolvidas? Todas foram devolvidas para a família ou para o município de origem. Sobrou em torno de 20 e poucas pessoas que estão alocadas nas instituições públicas de Cachoeira, que são os Serviços Residenciais Terapêuticos, que é o SRT. Né? Temos 3 instituições em Cachoeira,
que não tem só o pessoal que voltou, que sobrou da Perpétuo Socorro, mas outras pessoas, né, de outras instituições e novos casos que precisam ainda ter um acolhimento momentâneo, temporário. Essas pessoas, então, no número bem pequeno das quase 100 que tinha na Perpétuo Socorro, as demais voltaram para o município de origem, muitas voltaram para a família, muitas voltaram a viver sozinha com o acompanhamento da rede, né? Então, dentro daquela ação judicial, no fim, foi feito um acordo com os proprietários, onde eles aceitaram dos meus pedidos iniciais, que era não trabalhar mais na área de cuidado de pessoas. E na área criminal está sendo apurado da promotoria, então... criminal de Cachoeira do Sul. Depois que aconteceu a ação da Perpétuo, nós continuamos fazendo esse esvaziamento de forma administrativa, promotoria junto com esse grupo, que nós temos um nome para esse grupo, que é o Núcleo de Assessoramento Técnico, que é o NAT, dentro da Prefeitura Municipal, comandado com o Ministério Público e com a 8ª Coordenadoria de Saúde. O que nós fizemos reuniões a cada 15 dias, onde nós pegamos todos os casos, né, pontuais e estamos trabalhando para fazer a desinstitucionalização dessas pessoas. Sim. Municípios continuam vindo, nós temos diversas reuniões semanais, inclusive. Hoje, a pergunta é como está o número, existe ainda um depósito de gente? Ele está muito menor. Pois é. Das 768 pessoas, nós não fizemos o cálculo agora nas últimas semanas, mas eu calculo que estamos em 460. Mas com mais dignidade, essas pessoas estão aqui? Muito mais dignidade, né? Então, a gente pode dizer que 300 e poucas pessoas já retornaram para o seu território ou para a sua família. A fiscalização está intensa. Nós estamos fazendo todos os acompanhamentos. Nós queremos que as instituições realmente se regularizem e trabalhe quem tem condições de trabalhar com esse público, com esse produto que é o ser humano, que é algo tão vital e tão importante, né? Como que essas instituições, elas se mantêm? Qual é a fonte de lucro deles? A instituição, ela é quase todas, né, de Cachoeira do Sul, fora, vamos dizer, umas 5, elas cobram o valor de um salário mínimo, que justamente é o valor do benefício. É o benefício daquele próprio interno, do paciente. Isso. Algumas cobram um valor a mais, né, por ter uma instituição que traz daqui a pouco um pouco mais de comodidade, né. Mas quem paga por isso? As famílias? Quem paga por esse valor a mais? Normalmente é o próprio benefício da pessoa que está institucionalizada, né. Então, por isso que essa instituição privada, é difícil a instituição privada cuidar de uma pessoa com deficiência não é algo que funcione, e por isso que a lei não prevê isso. É um local público que seria o serviço residencial terapêutico ou a residência inclusiva. Por quê? Porque é um trabalho que não dá lucro, é uma instituição que não dá lucro. Porque tu tem um cuidado de pessoa que exige um acompanhamento médico, um acompanhamento daquele indivíduo que tem uma deficiência, um problema psicológico, então tem que ser tratado na sua individualidade. Como uma instituição vai se manter tendo 10 pessoas, que é o que preconiza a lei, né? Então, dentro de Cachoeira, nessas instituições públicas que foram abertas, esse é o trabalho que está sendo feito. São pequenos grupos onde está se preparando essas pessoas para voltarem a viver com autonomia ou na família. E muitos casos estão acontecendo. Tem alguma casa hoje, especialmente na mira do MP? A gente acompanha todas as casas, todas. Né? A gente acompanha todas as casas. Tem pessoas que fazem um trabalho bom, isso tem que ser dito, né? Ontem mesmo tive uma reunião com um grupo de familiar que estava com conflito lá em função de uma pessoa que estava acolhida. A família elogiou o trabalho dessa instituição e a gente realmente reconhece que é um bom trabalho. Existem pessoas que estão fazendo, sim, trabalhos como tem que ser. Né? As demais que estão ainda se adequando, nós estamos acompanhando justamente para melhorar, e está tendo uma melhora, sim. Estão diminuindo os casos de denúncias, o que tem de denúncia a gente realmente faz, o grupo vai no local, a vigilância vai no local, que aconteceu na semana passada, né? Tínhamos uma denúncia bastante forte. A população pode ajudar de alguma forma em denúncias? É pelo Disque 100? É diretamente no prédio do Ministério Público? Como que é? A população precisa colaborar com a gente e com o cuidado dessas pessoas. Sim. Né? É uma coisa que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade. São muitas casas geriátricas em Cachoeira do Sul. A pessoa idosa, ela tem o direito de viver na família. Se a família tem condições de manter a pessoa em casa, com outros cuidados, né? A gente sabe que isso tem um custo, mas na instituição também existe um custo, né? Tentar deixar no meio familiar. E muitas famílias estão já judiadas por um histórico, por às vezes não conseguir lidar, por aquela pessoa não ter um acompanhamento adequado, não estar estabilizada. Sim. E aí tem a situação do surto. A gente sabe que é difícil a lida, o cuidado.
mas com a dedicação, o amor que precisa, o envolvimento, tudo é possível. Claro. A gente não está deixando essas famílias sozinhas. Esse grupo, esse trabalho realizado pelo Ministério Público junto com o NAT, é justamente de apoiar esta família que tem uma pessoa com deficiência, para evitar a institucionalização. Tem todo um suporte. E é isso que a família também tem que buscar. E aceitar nesse trabalho de desinste. O trabalho é acompanhar esta família, essa pessoa estar medicada e estabilizada para ela conseguir viver bem, dando uma qualidade de vida a todos. A gente tem um trabalho a ser feito pelo Ministério Público e pelo município, eles estão auxiliando, eles estão apoiando as famílias, então é aceitar esta ajuda para que realmente a gente possa mudar essa realidade. Estamos descolando esse rótulo de depósito de gente. Justamente. E essa preocupação, o trabalho realizado em Cachoeira do Sul, ele virou uma prioridade em direitos humanos por parte do Ministério Público. Porque isso que acontece aqui, aconteceu aqui, pode estar acontecendo em outros locais, claro. Talvez em menor proporção. Então, essa ideia de trabalhar a individualidade, de evitar essas institucionalizações a longo prazo, né, por anos, que nós temos pessoas há 30 anos institucionalizadas que não precisam viver naquele local, né, de uma forma abandonada, com negligência, com maus tratos, esse trabalho é prioritário. Tanto que ele foi criado o Projeto Cuidar. Né? Esse é o nome dentro do Ministério Público desse trabalho todo, é o Projeto Cuidar. Que gerou o documentário, inclusive. Que gerou o documentário, e eu pedi este documentário porque a nossa fala com os municípios e familiares é tão difícil de mostrar que é possível, que a pessoa pode voltar a viver, que ela não é mais aquele monstro pintado no passado, talvez no caso da pessoa com deficiência, né? Que é uma questão de estabilização da medicação, de incentivo, de trabalho individual. E mostrando essa realidade, a gente cria empatia, né? A gente se coloca no lugar de quem estava lá, de ver que vidas assim foram destruídas ali por uma institucionalização desumana, não é? E que essas pessoas têm direito de viver com dignidade. E têm direito de recomeçar. Exato. Né? Muitas pessoas cometeram crimes, cumpriram a sua pena, que é uma medida, né, de segurança no IPF, por exemplo. Mas isso a gente escutou de muitos municípios. Não, a gente nunca pode ter essa pessoa de volta aqui, porque ela cometeu um crime bárbaro. E aí nós temos que desmontar esse discurso. Claro. Né, e mostrar, inclusive no documentário aparece pessoas que cometeram crimes ali e vivem hoje com autonomia. Sim. É só começar de novo, tentar. Eu sempre digo, o trabalho com a pessoa com deficiência, ele é um eterno recomeço. Porque ele é cíclico. Né? A pessoa se desestabiliza, tem que estabilizar novamente, tem que tentar novamente, não pode se desistir desse ser humano. Exatamente. Um outro assunto que eu gostaria de abordar com você foi tema de reportagem aqui, nós fomos ouvir pessoas em situação de rua. Muitos deles, a grande maioria, eu diria, ouvimos deles que não queremos sair das ruas. Isso acaba gerando um problema social. E eu sei que aqui está sendo montada também uma rede de apoio a essas pessoas, de melhorar a qualidade de vida, se é que isso é possível, nas ruas. Eu gostaria que você falasse, porque o Ministério Público também está envolvido nessa situação desta rede que se forma. Sim, justamente no momento que foi fechado o albergue, né, começamos a acompanhar e falar mais de perto com a prefeitura sobre isso, em função do trabalho com essa população de rua. O serviço ele tem que existir, né? Então nós fizemos uma reunião essa semana com a Stas, com essa casa de passagem tem que existir, ainda que não queiram ir para lá. Justamente, o serviço tem que ter a disponibilização desse serviço à população. Nós temos diversas situações durante a noite que acontecem que precisa ter um local adequado para essas pessoas. Pessoas que vêm de fora, inclusive, não têm onde ficar. Em dias de muito frio, tem que essas pessoas serem convidadas a ter um local, né, para passar a noite. Muitas não estão ali, alguma situação pode existir, não por vontade, né? Daqui a pouco uma mulher que tenha uma situação de violência doméstica, né, saiu de casa de noite, precisa de um acolhimento, são diversas situações pontuais. Então o serviço tem que existir e é uma vontade da prefeitura, sim. Vai se reabrir novamente o serviço de casa de passagem, só que uma nova figura. Tem uma data para isso? Talvez setembro, passado pelo secretário Newton. Por que uma nova remodelagem? Porque antes nós tínhamos um local onde sempre os mesmos estavam utilizando esse serviço, não tinha já um controle por parte da gestão do que estava acontecendo ali. O que é nos relatado, né? Os próprios moradores meio que comandavam quem entrava, quem saía, como as coisas funcionavam naquele local, e isso não tem condições de funcionar dessa forma. Sim. Nós vamos chamar essas pessoas para um trabalho, nós vamos chamar essas famílias, ainda que as famílias não queiram ou eles não queiram voltar para a família, né? Existe
Hoje se questiona muito, se trabalha muito essa ideia, mas a pessoa tem o direito de estar aonde quiser, né? O local é público, se ela quer viver na rua, e tem essa ideia, essa é a visão do morador de rua. Ao mesmo tempo, o resto da sociedade se incomoda por ver aquilo, mas como aquele ser humano quer ficar nessa situação? Parece que é omissão. Parece que é omissão, né? Então, também não gosto de ver aquela situação. É um trabalho difícil de tu conseguir conciliar com isso. Os serviços, eles estão à disposição. Existe o CAPS-AD, existe o CAPS-2, tem o CREAS e o CRAS, que são serviços à disposição dessa população para trabalhar, para dar o apoio à família, para tratar este indivíduo que tem uma dependência química, mas eles não querem muitas vezes fazer parte disso. Né? Então, mas isso é um trabalho a ser caminhado. Tu tem que também chegar nessas pessoas e fazer ela criar um vínculo com esta equipe, né? Ela acreditar nesta equipe, ela querer mudar de vida, e isso é um trabalho de conscientização. Tu não consegue fazer isso à força, pegar aquele indivíduo à força, agora tu tem que fazer assim o assado, né? Então, está sendo feito e vai ser feito isso em Cachoeira do Sul. O resultado para isso, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe, mas vai ser um trabalho incansável, até pelo esse grupo que nós estamos, né, o grupo que a prefeitura está montando, desse trabalho que nós vamos acompanhar. Mas nós não podemos nos cansar e nem desistir. Nem desistir. Né, e nem desanimar. O trabalho é diário e a gente tem que se envolver, a gente tem que querer fazer, né, essa mudança, essa conscientização, resgatar esses valores, formar as famílias, incentivar as famílias, é o nosso trabalho. E é por isso que, em nome da TV Novo Tempo, da Sociedade Cachoeirense, eu gostaria de agradecer ao Ministério Público, viu, através de você e de todas as outras que estão lá e outros, né? Sim. Se envolvendo nesse trabalho que, com certeza, parece ser de formiguinha, mas faz toda a diferença na nossa sociedade. Faz toda a diferença, e eu digo assim, nós da promotoria de Cachoeira, eu já trabalhei em diversas promotorias, já trabalhei em outro estado, fui promotora no Paraná. Aqui em Cachoeira do Sul, eu acho que nós 4 promotores, a gente tem muito amor pelo que a gente faz. Sim, isso faz toda a diferença. A gente se dedica muito. A doutora Giane na área criminal, o doutor Gabriel, Débora na infância, eu nessa parte toda do civil, da improbidade e dos cuidados dos deficientes idosos. Então, a gente está, assim, querendo modificar, e a sociedade cachoeirense, ela é muito atuante, ela é muito envolvida. E a gente precisa que cada vez esteja mais, porque a gente está apto e disposto a, junto com a sociedade, fazer a diferença. Sucesso e força no trabalho de vocês. Muito obrigada, viu, pela participação. A todos, estou sempre à disposição. Tá certo. Nós também, viu, de portas abertas aqui para o Ministério Público. Então, tá bom, muito obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Tudo de bom.